A saúde dos olhos começa na infância, mas muitos problemas podem ser tratados quando identificados cedo. Tô certo, doutor Fábio? Seja muito bem-vindo. Certinho, Rafaela, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui, porque é uma oportunidade de passar informação de qualidade para as pessoas. Tá? Então, assim, a primeira consulta deve ser idealmente realizada entre 6 meses a 1 ano de vida, tá? Independente aí se o paciente tem queixa ou não. Porque muitos sintomas não vão realmente trazer queixa. A criança acha que é normal enxergar daquele jeito e acha que vai ficar assim. Tá? Então, independente da queixa, é muito importante levar entre 6 meses a 1 ano de vida. Tá? E os sinais assim, mais importantes que a gente tem que prestar atenção na criança é se a criança apresenta algum tipo de estrabismo, que é o olho torto, se o paciente coça muito os olhos, se tem dor de cabeça recorrente, se tem dificuldade para enxergar na escola, ou até mesmo a questão do baixo rendimento escolar. Sim. Um sinal muito legal, Rafaela, para a gente prestar muita atenção, sabe quando a gente tira foto com flash e aparece aquele reflexo vermelho? Sei. Se aparecer o reflexo branco, aí é um sinal de alerta. Né? Existe uma doença chamada retinoblastoma, que é o câncer ocular mais comum na infância. Tá? Então, quanto antes, né, a gente diagnosticar esse retinoblastoma, melhor, logicamente, é o prognóstico da criança. Doutor, qual é a sua opinião sobre o uso excessivo de tablets e celulares na infância? Vamos lá, Rafaela. Primeiro eu quero falar o que é orientado. Então, Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que crianças até 2 anos de idade não tenha acesso à tela, tá? E quando eu falo tela, é celular, computador, televisão e tablet, tá? Todos os tipos de eletrônico. De 2 até 5 anos, 1 hora de tela. De 6 a 10 anos, até 2 horas de tela, tá? E o excesso de tela realmente pode trazer diversos malefícios para os nossos olhos, né? Então a criança pode ter um cansaço visual, uma fadiga ocular, olho seco. E uma coisa que está cada vez mais frequente, Rafaela, é que o excesso de tela está trazendo muitos casos de estrabismo. As crianças, não só crianças, tá? Crianças, adultos, adolescentes estão ficando com olhos tortos por conta do excesso de tela. E além disso tudo que eu falei, tem mais coisa aí que pode acontecer. Né? O excesso, principalmente do celular, pode trazer um aparecimento mais precoce de miopia, que é o grau do óculos. E o excesso de tela também pode fazer com que esse grau aumente cada vez mais rápido. E quando a miopia vira um grau alto, começa a ser já uma doença para os olhos, uma patologia, que pode realmente trazer diversos problemas bem graves ao decorrer dos anos. E também em relação, né, ao estrabismo, Rafaela, quais são as principais causas do estrabismo? A gente pode ter estrabismo relacionado ao grau do óculos, relacionado a alguma alteração do desenvolvimento visual da criança ou até mesmo causa neurológica, tá? Aí o tratamento, basicamente, pode ser óculos, tampão e em muitos casos a gente indica também a cirurgia, tá? E a cirurgia pode ser realizada sim, desde crianças, adolescentes e adultos também. Não tem uma idade máxima que a gente pode fazer a cirurgia, ela só tem que ser, sim, bem indicada, tá bom? Excelente. Você, papai, mãezinha que está nos assistindo, eu sei que tem mais dúvidas aí, então já sigam o @ do Dr. Fábio. Muito obrigada pela presença essa manhã, viu? Eu que agradeço o convite. Como eu falei, é um prazer imenso poder falar um pouquinho desse tema que é tão delicado. E para os pais que queiram mais dicas aí sobre estrabismo e oftalmologia pediátrica, é só me seguir no Instagram. Até a próxima. Até. A saúde dos olhos começa na infância, mas muitos problemas podem ser tratados quando identificados cedo. Tô certo, doutor Fábio? Seja muito bem-vindo. Certinho, Rafaela, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui, porque é uma oportunidade de passar informação de qualidade para as pessoas. Tá? Então, assim, a primeira consulta deve ser idealmente realizada entre 6 meses a 1 ano de vida, tá? Independente aí se o paciente tem queixa ou não. Porque muitos sintomas não vão realmente trazer queixa. A criança acha que é normal enxergar daquele jeito e acha que vai ficar assim. Tá? Então, independente da queixa, é muito importante levar entre 6 meses a 1 ano de vida. Tá? E os sinais assim, mais importantes que a gente tem que prestar atenção na criança é se a criança apresenta algum tipo de estrabismo, que é o olho torto, se o paciente coça muito os olhos, se tem dor de cabeça recorrente, se tem dificuldade para enxergar na escola, ou até mesmo a questão do baixo rendimento escolar. Um sinal muito legal, Rafaela, para a gente prestar muita atenção, sabe quando a gente tira foto com flash e aparece aquele reflexo vermelho? Se aparecer o reflexo branco, aí é um sinal de alerta. Existe uma doença chamada retinoblastoma,
que é o câncer ocular mais comum na infância. Tá? Então, quanto antes, né, a gente diagnosticar esse retinoblastoma, melhor, logicamente, é o prognóstico da criança. Doutor, qual é a sua opinião sobre o uso excessivo de tablets e celulares na infância? Vamos lá, Rafaela. Primeiro eu quero falar o que é orientado. Então, Sim. a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que crianças até 2 anos de idade não tenha acesso à tela, tá? E quando eu falo tela, é celular, computador, televisão e tablet, tá? Todos os tipos de eletrônico. De 2 até 5 anos, 1 hora de tela. De 6 a 10 anos, até 2 horas de tela, Sim. tá? E o excesso de tela realmente pode trazer diversos malefícios para os nossos olhos, né? Então a criança pode ter um cansaço visual, uma fadiga ocular, olho seco. E uma coisa que está cada vez mais frequente, Rafaela, é que o excesso de tela está trazendo muitos casos de estrabismo. As crianças, não só criança, tá? Crianças, adultos, adolescentes estão ficando com olhos tortos por conta do excesso de tela. E além disso tudo que eu falei, tem mais coisa aí que pode acontecer, né? O excesso, principalmente do celular, pode trazer um aparecimento mais precoce de miopia, que é o grau do óculos. E o excesso de tela também pode fazer com que esse grau aumente cada vez mais rápido. E quando a miopia vira um grau alto, começa a ser já uma doença para os olhos, uma patologia, que pode realmente trazer diversos problemas bem graves ao decorrer dos anos. E também em relação, né, ao estrabismo, Rafaela, quais são as principais causas do estrabismo? A gente pode ter estrabismo relacionado ao grau do óculos, relacionado a alguma alteração do desenvolvimento visual da criança ou até mesmo causa neurológica, tá? Aí o tratamento, basicamente, pode ser óculos, tampão e em muitos casos a gente indica também a cirurgia, tá? E a cirurgia pode ser realizada sim, desde crianças, adolescentes e adultos também. Não tem uma idade máxima que a gente pode fazer a cirurgia, ela só tem que ser, sim, bem indicada, tá bom? Excelente. Você, papai, mãezinha que está nos assistindo, eu sei que tem mais dúvidas aí, então já sigam o @ do Dr. Fábio. Muito obrigada pela presença essa manhã, viu? Eu que agradeço o convite. Como eu falei, é um prazer imenso poder falar um pouquinho desse tema que é tão delicado. E para os pais que queiram mais dicas aí sobre estrabismo e oftalmologia pediátrica, é só me seguir no Instagram. Até a próxima. Até. Agora vamos conhecer os diferenciais que fazem a odontomédica ser referência em cuidado, qualidade e experiência do cliente. Luciana e Thiago, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Agradecer, Rafa, o convite, por estar aqui no programa Saúde Agora. É grande satisfação estarmos aqui falando da Clínica Odontomédica. A Clínica Odontomédica é uma clínica que veio para o interior para buscar resultados, levando o melhor com mais qualidade aos seus pacientes. Eu e o Dr. Thiago, a gente está sempre buscando inovação, tecnologia, para trazer mais qualidade para os nossos clientes, né? A gente está sempre fazendo curso em São Paulo, inclusive agora eu comprei uma máquina que ela faz os dentes de porcelana, a gente entrega em 48 horas. Então, coisas que só faz em São Paulo, só nas grandes capitais. Imagina no interior do norte de Minas, na região nossa, não tem ninguém que tem essa máquina. Não precisa mais de viajar para ter acesso a essa tecnologia. Exatamente. Então, assim, a gente traz a tecnologia para os nossos clientes, né? Que eles não precisam mais achar que só na televisão que vê essas coisas. Então, no interior já chegou. E a Odontomédica traz isso para os nossos clientes. Doutor Thiago, agora conta qual é o grande segredo do sucesso da Odontomédica. Então, Rafa, nós acreditamos que o sucesso ele vem com resultado e conquistas. Com isso, conseguimos unir a odontologia com a doutora Luciana e a medicina comigo, buscando resultados efetivos para os nossos pacientes. Acreditamos que hoje a saúde ela é integrada e com isso temos resultados para todos os pacientes do norte de Minas. Levar o que tem mais de moderno para o norte de Minas, em uma cidade como São Francisco, é uma grande conquista. Então, além da integração da medicina com a odontologia, eu venho falar assim que muitos pacientes que têm medo de dentista, né? A gente tem o apoio do médico profissional que atende psiquiatria os pacientes que têm ansiedade, que é o Dr. Thiago. Então, isso ajuda muito, assim, na assertividade do tratamento.
Parabéns pelo sucesso de vocês, pela empresa maravilhosa e muito obrigado pela presença aqui essa manhã, viu? Muito obrigada, a gente que agradece o convite. O pessoal do norte de Minas, o @ da clínica está disponível aqui para vocês e até a próxima. E fiquem agora com a nossa coluna de cirurgia plástica com o Dr. Rodrigo Credidio. É muito interessante na hora de procurar um cirurgião plástico, né? O paciente procura um perfil do Instagram e começa a achar nomes difíceis, nomes complexos, como se fosse uma novidade incrível, como se fosse um serviço único, como se aquele detalhe fosse resolver a sua vida. Sempre que você procurar um médico, não deixe de perguntar: doutor, me descreva o que significa essa expressão, para você ter a capacidade de analisar se vale a pena você comprar este suposto plus, essa suposta melhora, e como ela é feita, se é dentro dos limites da qualidade da segurança, né? Se é dentro dos limites permitidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tempo de cirurgia, perda de sangue, número de cirurgias, benefício e custo. Tudo isso precisa ser colocado, né, diante das nossas buscas com honestidade, porque é extremamente frustrante e arriscado, né, procurar determinados serviços única, pura e exclusivamente por modismo. Muita gente está fazendo, eu vou fazer também porque eu vou ficar melhor. Não necessariamente. Procure sempre saber do que se trata ao pé da letra. Não precisa ter vergonha, não precisa ter constrangimento. Pergunte. O leigo, ele é leigo. Até a próxima. Te espero aqui no próximo Saúde Agora, onde informação transforma. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, aqui Informação Transforma. Começando hoje falando sobre nutrição com a doutora Vanessa Costa. Seja bem-vinda. Bom dia, povo lindo! Você já percebeu que depois dos 40 anos o corpo parece responder de forma diferente? Estratégias que funcionavam antes já não apresentam os mesmos resultados. O peso aumenta com mais facilidade, a disposição diminui e muitas mulheres relatam dificuldade para emagrecer. Isso acontece porque nessa fase da vida ocorrem mudanças hormonais naturais que afetam diretamente o metabolismo. Além disso, há uma perda progressiva de massa muscular, o que reduz o gasto energético do organismo. Quando fatores como estresse, noites mal dormidas, alimentação inadequada e sedentarismo entram na equação, os efeitos costumam ser ainda maiores. Mas isso não significa que você precisa aceitar essa situação como inevitável. Existem estratégias capazes de melhorar a disposição, a composição corporal e a qualidade de vida. Entre elas estão a prática regular de atividade física, principalmente exercícios de força, e o consumo adequado de proteínas ao longo do dia. Também é importante cuidar da saúde intestinal, reduzir processos inflamatórios e investir em um sono de qualidade. Quando o corpo recebe os estímulos certos, ele responde. Talvez você não tenha o mesmo corpo dos 20 anos, mas pode ter mais saúde, força, energia e bem-estar para aproveitar essa fase da vida. Obrigada, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Perder o colágeno com o passar do tempo é inevitável, mas existe uma tecnologia que vem ganhando destaque por estimular o colágeno e promover o rejuvenescimento de forma natural. Será? Doutora Pamela, é possível tratar a flacidez sem cirurgia? E seja muito bem-vinda. Bom dia, Rafa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e agradeço pelo convite. E a resposta é sim, existe uma tecnologia que vai promover um estímulo de colágeno. É o tão famoso ultrassom microfocado.
conta pra mim direitinho o que é esse ultrassom. Então, o ultrassom microfocado é uma tecnologia que emite ondas de ultrassom nas camadas mais profundas da pele e vai gerar também um calor controlado que vai fazer com que estimule a elastina e o colágeno, que são as proteínas responsáveis pela firmeza e pela sustentação da pele. Doutor, estamos em um momento onde o emagrecimento rápido, né, está mais fácil acesso. Esse seria um procedimento que ajuda nessa etapa? Com certeza, Rafa. Hoje, né, as pessoas estão se preocupando muito com essa questão de corpo, de emagrecimento, né? Seja lá de forma natural ou com as famosas canetinhas. E com certeza, sim, o ultrassom microfocado vai dar uma condição melhor da pele, rejuvenescimento, elasticidade da pele e vai ficar mais bonita, né? E dá para usar no rosto e no corpo? Qual que seria mais indicado? Sim, sim. Uma coisa bem importante aí é fazer uma avaliação antes do procedimento com uma profissional, né? Para ver qual a indicação mais adequada para você. Mas sim, pode usar no rosto. As áreas assim mais usadas, pescoço, papada, mandíbula. Já no corpo, tem as áreas, né? Vai depender aí da flacidez leve a moderada. Sim. Mas normalmente fazemos região do abdômen, flancos, culotes, braços e glúteo. Em quanto tempo um paciente consegue ver resultados? Então, Rafa, o resultado vai depender muito de cada um, é bem individualizado, né? Por isso que é importante fazer essa pré-avaliação, ver qual a melhor indicação, mas muitas das vezes os pacientes conseguem ver um pós-imediato já satisfatório. Olha. Sim, é bem interessante. Mas o resultado mesmo, ele é progressivo. Ele vem de 60 a 90 dias, que é o tempo que o nosso organismo demora para produzir um novo colágeno. Então, assim, no geral, o resultado final vem com 90 dias. Se você emagreceu, eu sei que você ficou curioso com o assunto, a Rua da Doutora Pamela está disponível aqui para vocês e muito obrigada pela presença aqui essa manhã. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Até. E vamos agora para a nossa coluna de fonoaudiologia com a doutora Bruna Alcântara. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o transtorno da matemática, que é a discalculia. A discalculia, a criança tem dificuldade de compreender o processo da matemática. Ela tem dificuldade de compreender os sinais, se é mais, se é menos, se é multiplicação, divisão. E não é por falta de estudo, não. É através desse transtorno que a criança tem. A criança que tem discalculia, ela tem dificuldade em fazer as contas e entender o processo de fazer as contas. Ela tem dificuldade de compreender direita, esquerda, quantidade, muito, pouco. É muito bom observar a criança desde o seu desenvolvimento do pré-escolar, do aprendizado dela, se ela está tendo essa dificuldade. A discalculia ela não aparece de uma hora para outra. A discalculia, a criança já apresenta os sinais desde pequenininho, desde a fase da alfabetização, no pré-escolar, ela já mostra os sinais dessa dificuldade. E isso se estende para a vida dela, na qual ela vai ter dificuldade em processar a matemática e em aprender a matemática. Para poder avaliar se uma criança tem discalculia, ela tem que ser avaliada por um psicopedagogo ou por um neuropsicólogo, para poder aplicar testes e ver se aquela criança se enquadra nos critérios para ter uma discalculia. Ela se enquadrando, ela tem os seus direitos reservados dentro do ambiente escolar. Te espero aqui amanhã no próximo Saúde Agora, onde informação transforma. Já, se a criança cai em alturas acima de 1 metro, com impulso, por exemplo, um colega empurra, da rede, de um balanço e, sobretudo, bate a parte lateral da cabeça ou a parte de trás, é super importante ir ao hospital porque pode evoluir com gravidade. Entretanto, os sinais de gravidade extrema são convulsões, sonolência, irritabilidade, choro compulsório, quando faz movimentos desequilibrados ou até mesmo sai algum líquido do ouvido ou mesmo do nariz. Aí tem que ir para o hospital de forma emergente. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Um bom dia e sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora. Aqui Informação Transforma, começando hoje com o Direito do Trânsito, com a Luciana da Reaver. Seja bem-vinda. Bom dia, Rafa. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de vender um carro e não transferir. Você vendeu o carro ou conhece alguém que já vendeu, entregou a chave e achou que o negócio já acabou?
Cuidado! O seu maior pesadelo pode estar começando se o comprador não transferir o veículo em até 30 dias. Isso acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. Sem essa transferência, todas as multas, pontos, atrasos de IPVA continuam caindo diretamente no seu nome. A boa notícia é que a legislação facilitou o processo. Hoje você pode fazer a transferência e a comunicação de venda de forma 100% eletrônica, direto pelo aplicativo da carteira digital, sem precisar enfrentar filas de cartório. Assim que fechar o negócio, faça o registro digital imediatamente. Isso protege o seu nome e passa toda a responsabilidade legal para o novo dono no mesmo minuto. Na Reaver, proteger os seus direitos no trânsito é a nossa prioridade. Quando falamos da doença de Parkinson, logo pensamos no tremor que as pessoas conhecem. Mas os primeiros sinais podem surgir de forma silenciosa. E a doutora Érica veio esclarecer hoje pra gente sobre os primeiros sintomas e tratamentos disponíveis. Seja muito bem-vinda ao Saúde Agora. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui. Na verdade, uma honra. Eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, Sim. a segunda mais comum depois do Alzheimer e com uma prevalência muito aumentada. E as pessoas sempre pensam no tremor, mas antes do tremor, a pessoa tem uma lentidão do movimento, uma rigidez, alguns sintomas como uma constipação intestinal e uma perda de olfato também estão ligados a isso. Ou alteração de marcha, a pessoa começa a cair, tropeçar, perde a estabilidade postural. Infelizmente é uma doença que não tem cura, mas que tem tido tratamentos cada vez mais modernos ao redor disso. Como, por exemplo, alguns tratamentos como se fosse uma bomba de insulina, mas de levodopa, que a pessoa coloca e vai sendo injetado, algumas estimulações cerebrais. E, inclusive, eu faço um doutorado ligado à doença de Parkinson, onde eu também faço uma estimulação transcraniana, onde a gente vê uma melhora muito grande, principalmente na qualidade de vida desses pacientes. Olha que interessante. Doutora, existe uma maneira de prevenir os fatores de risco e os tratamentos que seriam disponíveis também hoje no mercado? Infelizmente, é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Aumenta a incidência acima dos 60 anos de idade. Sim. Então, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 200 mil idosos com Parkinson. Isso aumenta de 60 para 70 anos, de 70 para 80 anos. Não necessariamente você precisa ter um parente com Parkinson para ter Parkinson. Fala-se em prevenção ligada à atividade física, a ter uma boa qualidade de vida e tem alguns estudos muito incipientes falando que uma dose da cafeína, do café, pode ajudar nessa prevenção. Olha que fantástico. Doutora Érica, para quem recebeu o diagnóstico ou vai receber o diagnóstico de Parkinson, quais seriam as orientações que você faria? A família é muito importante, ter uma rede de apoio é muito importante e, acima de tudo, preservar a autonomia do paciente. Sim. Às vezes, o familiar ou o cuidador quer fazer tudo pelo paciente no intuito de ajudá-lo, mas enquanto ele puder fazer por ele mesmo, isso certamente ajuda muito emocionalmente esse paciente e fisicamente também, porque ele mantém uma atividade física, uma autonomia, uma independência. Com certeza. Eu acho que vale entender mais sobre o assunto, né? Porque tem uma crescente de idosos no nosso país. Sim. E há essa necessidade de informações. Então, muito obrigada pela presença aqui amanhã. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E fiquem agora com a nossa pediatra, a doutora Carolina Capurusso. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre engasgo em bebês e crianças. Vocês sabem que isso é uma das maiores preocupações dos pais? Então eu vou ensinar as manobras corretas para o seu bebê desengasgar e não ter uma parada cardiorrespiratória. Em menores de 1 ano, ou seja, de 0 a 1 ano, a gente tem a manobra clássica, que é 5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões torácicas. O movimento adequado é abrir a via aérea da criança, posicionar de cabeça para baixo no seu antebraço e dar 5 golpes com essa parte da mão no meio das costas. 1, 2, 3, 4, 5. Se a criança não desengasgou, você revira a criança e faz a compressão. 1, 2, 3, 4, 5.
E dessa forma você vai repetindo os movimentos até que a criança tussa, vomite, engasgue ou mesmo chore e expulse aquele conteúdo. Quando a criança tem mais de 1 ano, a gente já muda. É uma manobra de Heimlich. A gente fecha as mãos, coloca bem aqui no abdômen e faz um movimento de J para que ela expulse. Atenção! Nunca tente procurar o objeto às cegas, nunca bata nas costas da criança em pé, porque o objeto pode descer pela traqueia e, principalmente, tente não entrar em desespero enquanto outra pessoa aciona os bombeiros ou mesmo o SAMU. Se for leite ou líquido, é mais tranquilo, basta bater nas costas que o bebê desengasga. Essas manobras efetivamente podem salvar a vida do filho de vocês. Te espero aqui amanhã no próximo Saúde Agora, onde informação transforma. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Um bom dia e sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, onde informação transforma. Começando o dia hoje com psicologia com a doutora Marina Dairel. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Você já sentiu que até para cuidar de si mesmo existe uma pressão para fazer tudo certo? Eu sou Marina Dairel, psicóloga e especialista em saúde mental. E hoje eu quero falar sobre quando o autocuidado vira mais uma cobrança. Nós ouvimos o tempo todo que precisamos meditar, fazer atividade física, dormir bem, ter uma alimentação saudável e estar emocionalmente equilibrados o tempo todo. Tudo isso pode ser muito importante. O problema é quando o autocuidado deixa de ser cuidado e passa a ser uma exigência. Muitas pessoas começam a se sentir culpadas por não conseguirem seguir todas essas recomendações, como se estivessem falhando até na tarefa de cuidar de si mesmas. Nas redes sociais, vemos constantemente versões idealizadas de bem-estar. A cada semana surge uma nova regra, um novo hábito, uma nova fórmula, prometendo uma vida melhor. E isso pode criar a falsa sensação de que existe uma forma perfeita de viver. E muitas pessoas passam a acreditar que nunca estão fazendo o suficiente. Mas a saúde emocional não está relacionada à perfeição. Ela está relacionada à capacidade de se adaptar aos desafios da vida real. Autocuidado não é fazer tudo certo o tempo todo. Autocuidado também é reconhecer os próprios limites, pedir ajuda e compreender que você não precisa estar bem o tempo inteiro. Me acompanhe no Instagram e até a próxima coluna. Vamos falar agora sobre ginecologia e obstetria com o Dr. Michel. Ei pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos à nossa coluna de hoje. Endometriose e infertilidade. Qual a relação? Quando falamos de endometriose, uma das maiores preocupações das mulheres é a fertilidade. E essa preocupação faz sentido, porque a doença pode sim dificultar a gravidez. A endometriose acontece quando um tecido semelhante ao que reveste o interior do útero cresce fora dele, provocando inflamação crônica. Essa inflamação pode comprometer o funcionamento das trompas, dos ovários e até a qualidade dos óvulos, além de interferir no ambiente necessário para que a gravidez aconteça. Mas existe uma informação muito importante. Ter endometriose não significa ser infértil. Muitas mulheres com a doença engravidam espontaneamente e têm gestações completamente normais. O grande desafio é o diagnóstico tardio. Em média, muitas pacientes convivem durante anos com dores fortes, cólicas incapacitantes ou dor durante a relação antes de receberem o diagnóstico correto. E quanto mais tempo a doença evolui sem tratamento, maior pode ser o impacto sobre a fertilidade. Por isso, a mensagem é simples: cólica incapacitante não é normal. Dor durante a relação não é normal. Se esses sintomas estão presentes, procure avaliação especializada. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem preservar a fertilidade e aumentar significativamente as chances de realizar o sonho da maternidade. Tudo de bom para vocês, até breve. Te espero aqui no próximo Saúde Agora, onde informação transforma. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Um
Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora. Aqui Informação Transforma, começando o dia com a nossa coluna de nutrição, com a doutora Vanessa Costa. Seja bem-vinda. Bom dia, povo lindo! Você sente que faz de tudo para emagrecer, mas a balança não sai do lugar? Essa é uma das queixas mais frequentes, principalmente entre mulheres acima dos 40 anos. O problema é que o emagrecimento não depende apenas de comer menos. Dormir mal, viver sob estresse constante, consumir muitos alimentos ultraprocessados e negligenciar a saúde intestinal podem dificultar bastante o processo. Esses fatores aumentam a inflamação do organismo e provocam alterações hormonais importantes. Quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, o corpo tende a armazenar mais gordura. Já níveis elevados de insulina dificultam ainda mais a perda de peso. Além disso, o intestino desequilibrado pode favorecer o inchaço e aumentar a compulsão alimentar. Por isso, a solução não está em fazer dietas cada vez mais restritivas. O caminho mais eficiente é investir em hábitos consistentes, melhorar a qualidade do sono, controlar o estresse, consumir proteínas de qualidade, aumentar a ingestão de fibras, cuidar da saúde intestinal e praticar atividade física regularmente fazem toda a diferença. Emagrecer não é apenas uma questão de calorias, é uma questão de equilíbrio. Porque muitas vezes o problema não é falta de esforço, é um organismo que precisa funcionar melhor para conseguir responder. Te espero na próxima semana. Quem não quer ter cabelos lindos e saudáveis? Mas aí já pensamos em horas de tratamento e uma rotina complicada. Mas a boa notícia é que a tecnologia veio descomplicando isso e a Fran veio contar pra gente. Seja muito bem-vinda, Fran. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. O cronograma capilar é uma rotina de cuidados que foi criada para devolver os nutrientes que a gente perde no dia a dia dos nossos cabelos. Sim. Todos os dias a gente perde um pouquinho de maciez, de brilho, né, até mesmo de estrutura devido à poluição, vários agentes químicos que a gente usa. Então, o cronograma capilar é uma linha equilibrada, onde a gente repõe hidratação, nutrição e reconstrução, um pouquinho de cada vez. Essa ideia surgiu observando a rotina das mulheres, a começar por mim. A gente tem uma rotina tão cuidadosa com as outras pessoas que a gente acaba negligenciando ou até mesmo procrastinando o tratamento com os cabelos. Sim. Mas aí eu pensei o seguinte, pelo menos lavar a cabeça a gente vai. Com certeza. Então, que seja nesse momento que tenha um produto adequado, equilibrado, que não seja tão forte como profissional ou nem tão fraco como de supermercado, para a gente poder utilizar em 3 minutos no banho. Fran, qual que seria a diferença dos produtos que já estão disponíveis hoje no mercado para os produtos que foram criados por você? Então, a principal diferença do cronograma capilar da Kenat é o desenvolvimento, a escolha de ativos e ainda mais importante que nenhum tem, teste. Eu testo pessoalmente toda a linha desenvolvida. Eu participo junto com os químicos, junto com farmacêuticos, para escolher os ativos corretos. Tem alguns até importados, mas eu testo aquilo ali. O cronograma, por exemplo, a gente demorou quase 2 anos para chegar nessa formulação. Olha. É uma formulação totalmente equilibrada, né? Então, cuidado. Com muito cuidado. Então, a gente testa. A principal diferenciação do nosso produto é o teste e desenvolvimento, no qual eu participo pessoalmente. E para quem está assistindo a gente, está curioso, com certeza, para cuidar dos cabelos aí em casa, no banho, como fazer? Então, é muito simples. Em 3 minutos, são 3 passos: hidratação, nutrição e reconstrução. Você vai lavar os seus cabelos com shampoo e vai, cada hora que lavar o cabelo, usar um passo. Na sua rotina, não precisa ser engessado. No dia que você lavar o cabelo, cada dia usa um e vai revezando. O nosso cronograma capilar, ele não enrola ninguém, ele já entrega o resultado desde a primeira lavagem. Então, você já vai ter, desde a primeira lavagem, um cabelo macio, sedoso, sem frizz. E aí, quanto mais você vai utilizando esse cronograma, o cabelo vai ficando mais forte e resistente, porque realmente a resistência vem com o tempo. Então, você esquece cabelo desalinhado, cabelo fraco, cabelo
ressecado, isso você não vai ter mais usando o cronograma capilar de chuveiro da Kenat. Fran, obrigada por sua presença aqui nessa manhã e volte mais vezes, viu? Obrigada, a honra e o prazer foi todo meu. Até a próxima. Agora fique com a nossa colunista, Ana Lúcia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Me conta uma coisa. Quando um casal tem dificuldade para poder engravidar, em quem as pessoas costumam pensar primeiro? É na mulher, não é mesmo? Mas o homem também pode ter um impacto muito importante nesse processo. Muitas vezes, o casal tenta engravidar por meses ou até mais de anos, focando toda a atenção apenas na mulher. Na prática clínica, eu atendo muitos homens jovens com alimentação muito inflamatória, excesso de peso, gordura abdominal, sono ruim, muito estresse e exames alterados. E isso pode afetar a qualidade dos espermatozoides, os hormônios e até a saúde do seu futuro bebê. E o mais importante é que o espermatozoide responde muito ao estilo de vida. Então, algumas mudanças podem fazer diferença. Melhorar o sono, praticar atividade física, reduzir o álcool, o cigarro, ultraprocessados e o excesso de açúcar. Além disso, nutrientes como zinco, selênio, ômega 3, proteínas de qualidade e antioxidantes são muito importantes para a saúde masculina reprodutiva. Por isso, quando o casal deseja engravidar, o homem também precisa se preparar. Eu adorei conversar com vocês mais uma vez hoje. Se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos sobre nutrição, fertilidade e gestação, me encontrem nas minhas redes sociais. Até a próxima! Te espero aqui amanhã no próximo Saúde Agora, onde informação transforma. A busca pela juventude continua, mas o contexto mudou. A doutora Raíssa veio trazer hoje pra gente que hoje o novo luxo na estética é parecer descansado, saudável, naturalmente bonita. Tô certa, doutora Raíssa? Isso, certíssima. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo. Hoje a gente consegue ver que as pessoas estão buscando, né, ter esse olhar mais saudável para essas questões estéticas. Sim. A gente já não busca tanto mais aquela cara de estética, de procedimentos estéticos. Sim. A gente procura mais deixar o rosto realmente mais descansado, com uma aparência de que você está sempre bem, está mais jovem, mas sem identificar direitinho o que você fez. Né? A gente sabe que a pessoa está mais bonita, que ela recebe elogios ali e fala, parece que o tempo não passou para você. Você tá bonita, o que você fez? Isso, mas você identificar de verdade os pontos ali em que ela mexeu ou talvez os tratamentos que ela realizou naquele momento. Muitas pessoas, inclusive, Rafa, acham que rejuvenescer é apenas a gente retirar as rugas, né, da pele. Porém, o processo de envelhecimento, ele é um processo que ele é mais complexo do que apenas rugas. Então, a gente consegue ver, né, que nós envelhecemos em várias camadas da pele. Então, o nosso tecido como um todo, ele sofre alterações com o passar do tempo. E por isso que a gente vê tantas modificações. Sim. Que, a longo prazo, a gente às vezes não gosta, né? A gente se queixa. Então, o rejuvenescimento, ele trata todos esses tecidos que vão sofrendo essas alterações com o passar do tempo. E não apenas as rugas, como geralmente a maioria acha que os procedimentos vão fazer. Doutora, existe uma idade ideal para iniciar, fazer o primeiro procedimento? Ou existe um procedimento ideal para fazer primeiro, né? Na verdade não, Rafa. Às vezes as pessoas acham que existe, mas não. Porque a gente vai precisar olhar o grau de envelhecimento daquela pessoa. Sim. A idade em si, ela não vai ser somente um fator determinante, porque a gente vai precisar entender a genética daquele paciente, os hábitos, né? Isso tudo vai influenciar no processo de envelhecimento dela. E aí, a partir dessa avaliação mais criteriosa que a gente faz, que a gente consegue determinar qual vai ser o procedimento que ela vai iniciar e quais outros a gente vai acrescentar posteriormente. Excelente. Você já iniciou, quer iniciar? Doutora Raíssa está à disposição de vocês com @ aparecendo aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Eu quem agradeço. Volte mais vezes e até a próxima. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Um bom dia e sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, aqui Informação Transforma. Vamos começar o dia hoje falando sobre beleza. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal de casa. Eu sou Lorena Rocha, especialista em beleza e autoestima,
E hoje nós vamos falar sobre o cabelo não tem voz, mas ele fala. Você está ouvindo? Ele dá sinais o tempo todo e muitas vezes é o primeiro a mostrar que alguma coisa no nosso corpo não vai bem. Queda excessiva, quebra, falta de brilho, crescimento lento e mudança na textura dos fios podem estar relacionados ao estresse e alterações hormonais, deficiência de vitaminas, alimentação inadequada ou até problemas de saúde que ainda não foram percebidos. Por isso é importante entender que tratar apenas o cabelo nem sempre resolve o problema. Muitas vezes é preciso investigar o que está dentro do organismo. Quando notar mudanças importantes nos fios, procure um profissional da beleza para avaliar a saúde capilar. E, ao mesmo tempo, converse com o médico que acompanha a sua saúde, como um endocrinologista ou outro especialista, para investigar possíveis alterações. Esse cuidado em conjunto faz toda a diferença. Afinal, o cabelo pode não ter voz, mas quando ele muda, o seu corpo está tentando dizer alguma coisa. Precisa de ajuda para entender a atual fase do seu cabelo? Entre em contato pela nossa rede social, @Estúdio Lorocha. Até o próximo programa. Agora vamos conhecer os diferenciais que fazem a Odontomédica ser referência em cuidado, qualidade e experiência do cliente. Luciana e Thiago, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Agradecer, Rafa, o convite, por estar aqui no programa Saúde Agora. É grande satisfação estarmos aqui falando da Clínica Odontomédica. A Clínica Odontomédica é uma clínica que veio para o interior para buscar resultados, levando o melhor com mais qualidade aos seus pacientes. Eu e o Dr. Thiago, a gente está sempre buscando inovação, tecnologia, para trazer mais qualidade para os nossos clientes, né? A gente está sempre fazendo curso em São Paulo. Inclusive agora eu comprei uma máquina que ela faz os dentes de porcelana, a gente entrega em 48 horas. Então, coisas que só faz em São Paulo, só nas grandes capitais. Imagina no interior do norte de Minas, na região nossa, não tem ninguém que tem essa máquina. Não então, precisa mais de viajar para ter acesso a essa tecnologia. Exatamente. Então, assim, a gente traz a tecnologia para os nossos clientes, né? Que eles não precisam mais achar que só na televisão que vê essas coisas. Então, no interior já chegou. E a Odontomédica traz isso para os nossos clientes. Doutor Thiago, agora conta qual é o grande segredo do sucesso da Odontomédica. Então, Rafa, nós acreditamos que o sucesso ele vem com resultado e conquistas. Com isso, conseguimos unir a odontologia com a doutora Luciana e a medicina comigo, buscando resultados efetivos para os nossos pacientes. Acreditamos que hoje a saúde ela é integrada e com isso temos resultados para todos os pacientes do norte de Minas. Levar o que tem mais de moderno para o norte de Minas, em uma cidade como São Francisco, é uma grande conquista. Então, além da integração da medicina com a odontologia, eu venho falar assim que muitos pacientes que têm medo de dentista, né? A gente tem o apoio do médico profissional que atende psiquiatria os pacientes que têm ansiedade, que é o Dr. Thiago. Então, isso ajuda muito, assim, na assertividade do tratamento. Parabéns pelo sucesso de vocês, pela empresa maravilhosa e muito obrigado pela presença aqui essa manhã, viu? Muito obrigada, a gente que agradece o convite. Ao pessoal do norte de Minas, o @ da clínica está disponível aqui para vocês e até a próxima. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, aqui Informação Transforma. Começando hoje falando sobre nutrição com a doutora Vanessa Costa. Seja bem-vinda. Bom dia, povo lindo! Você já percebeu que depois dos 40 anos o corpo parece responder de forma diferente? Estratégias que funcionavam antes já não apresentam os mesmos resultados. O peso aumenta com mais facilidade, a disposição diminui e muitas mulheres relatam dificuldade para emagrecer. Isso acontece porque nessa fase da vida ocorrem mudanças hormonais naturais que afetam diretamente o metabolismo. Além disso, há uma perda progressiva de massa muscular, o que reduz o gasto energético do organismo. Quando fatores como estresse, noites mal dormidas, alimentação inadequada
obesidade e sedentarismo entram na equação, os efeitos costumam ser ainda maiores. Mas isso não significa que você precisa aceitar essa situação como inevitável. Existem estratégias capazes de melhorar a disposição, a composição corporal e a qualidade de vida. Entre elas estão a prática regular de atividade física, principalmente exercícios de força, e o consumo adequado de proteínas ao longo do dia. Também é importante cuidar da saúde intestinal, reduzir processos inflamatórios e investir em um sono de qualidade. Quando o corpo recebe os estímulos certos, ele responde. Talvez você não tenha o mesmo corpo dos 20 anos, mas pode ter mais saúde, força, energia e bem-estar para aproveitar essa fase da vida. Obrigada, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. E vamos agora para a nossa coluna de fonoaudiologia com a doutora Bruna Alcântara. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o transtorno da matemática, que é a descalculia. A descalculia, a criança tem dificuldade de compreender o processo da matemática. Ela tem dificuldade de compreender os sinais, se é mais, se é menos, se é multiplicação, divisão. E não é por falta de estudo, não. É através desse transtorno que a criança tem. A criança que tem descalculia, ela tem dificuldade em fazer as contas e entender o processo de fazer as contas. Ela tem dificuldade de compreender direita, esquerda, quantidade, muito, pouco. É muito bom observar a criança desde o seu desenvolvimento no pré-escolar, do aprendizado dela, se ela está tendo essa dificuldade. A descalculia ela não aparece de uma hora para outra. A descalculia, a criança já apresenta os sinais desde pequenininho, desde a fase da alfabetização, no pré-escolar, ela já mostra os sinais dessa dificuldade. E isso se estende para a vida dela, na qual ela vai ter dificuldade em processar a matemática e em aprender a matemática. Para poder avaliar se uma criança tem descalculia, ela tem que ser avaliada por um psicopedagogo ou por um neuropsicólogo, para poder aplicar testes e ver se aquela criança se enquadra nos critérios para ter uma descalculia. Ela se enquadrando, ela tem os seus direitos reservados dentro do ambiente escolar. Te espero aqui amanhã no próximo Saúde Agora, onde informação transforma.